da igreja. E terceiro, a você que veio aqui para estar me ouvindo, não eu, mas a palavra de Deus. Quero ser grato a todos. Traga a paz do meu pastor, não pôde estar aqui, pois está com seus filhos no hospital, com a pastora, mas traga a paz de toda a igreja Amor e Luz para os irmãos, amém? Efésios capítulo de número 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, e é dom de Deus. Vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Sente glorificando a Deus. Glória a Deus. Serei bem rápido, bem sucinto, porque pregar depois de ouvir esses homens de Deus e mulheres de Deus que passou por aqui fica meio difícil. Mas Deus, pela graça, nos agraciou mais uma vez de estar na sua presença. Se nós chegamos, não foi porque a gente tem o melhor carro. Se nós chegamos, não foi porque a gente tem a melhor fala. Se nós chegamos, não foi porque a gente tem a melhor vestimenta. Se nós chegamos, não foi porque nós quisemos estar aqui nesta noite. Se nós chegamos, foi porque a graça de Deus nos trouxe aqui. E eu já começo essa palavra te dizendo, não era nem para a gente estar aqui, mas a graça de Deus nos alcançou mais uma vez. Não era nem para nós estarmos vivos, mas a graça de Deus nos alcançou mais uma vez. A Bíblia vai nos ensinar que quando nós ouvimos essa palavra graça, nós não sabemos o significado de uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande. A Bíblia vai nos dizer que nós não éramos filhos por herança, mas coube Deus, coube Jesus nos adotar, coube Jesus nos trazer para perto dele. Por quê? Porque Jesus veio para os seus, porém os seus não o aceitaram. Então ele nos aceitou. Então não somos nós que aceitamos a Jesus, e sim ele nos aceita. Se nós estamos aqui, não foi porque nós fomos escolhidos por pessoas. Se nós chegamos até aqui, foi porque teve o dedo de Deus que olhou para mim e para você, mesmo sendo falho, pecador, todo errante, olhou para esta noite aqui e disse: eu vou levar o meu filho, eu vou levar minha filha, porque a minha graça é sobre a vida dele, porque a minha graça é sobre a vida dela. Eu não vim aqui para te entregar a chave de casa, a chave de carro, não vim falar que você vai ter o melhor emprego, eu vim te dar o dom da graça. E a graça é algo que nós não merecemos, mas ele entrega nesta noite para mim e para você. A graça é algo que nós não vemos, mas nós recebemos todos os dias. Por quê, pastor? Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, e mesmo assim, com todo o amor de Cristo, ele olha para mim e para você e fala: hoje você pecou, mas eu derramo a minha graça para o seu amanhã ser diferente. Hoje eu vim trazer uma palavra para alguém aqui que quem sabe olhou e disse: eu não tenho mais solução, eu não tenho mais saída, mas a graça de Cristo, quando morreu naquela cruz do Calvário, por um tempo alguém olhou e disse: esse aí não tem mais jeito, morreu na cruz, mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou, e se ele ressuscitou foi para dar vida para mim e para você. Então se eu fosse você, eu já levantaria a mão para gloriar ele, eu já levantaria a mão para agradecer a ele, porque a graça nos alcançou mais uma vez. Se for para a gente falar tudo que Jesus fez, se a gente fôssemos pagar tudo que Jesus nos entregou, nós ainda estaríamos em dívida. Se a gente fosse fazer tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós ainda estaríamos devendo a Deus. A Bíblia vai nos contar que um certo homem chamado Simão Cirineu, ele estava a caminho da festa, porque aí ia espargir o sangue da ovelha, e aquele homem ele vai atrás de uma gota para os seus pecados ser perdoado. Mas do outro lado tem alguém que está sendo levado para ser morto, e de repente ele vai cair. E quando ele vai cair, alguém vai olhar para aquele homem e vai dizer: ei, você aí, ajuda este homem. A graça de Deus caiu no momento certo sobre a vida de Simão. Por que, pastor? A Bíblia vai dizer que ele precisava de uma gota.
E quando ele abraça Jesus, ele não recebe apenas uma gota, ele vai receber o sangue que desceu do céu, que morreu por ele, que morreu por mim, que morreu por você. Eu vim aqui dizer para alguém, quem sabe você chegou aqui precisando de uma palavra, e Deus te trouxe aqui não só apenas para te dizer uma palavra, mas para te trazer uma resposta. Você ainda não morreu porque a minha graça te alcançou, você ainda não parou porque a minha graça te alcançou, você ainda não desistiu porque a minha graça te alcançou. Pastor, mas está dando tudo errado. Ainda bem que está dando errado, é sinal que a graça dele ainda está sobre a tua vida. Tem coisa que para mim, para você está dando tudo errado. Tem coisas que para mim e para você parece que não vai dar certo, mas até quando está dando errado é sinal que Jesus está no controle. Porque vamos ser sinceros, se fosse para dar certo você nem estaria aqui nessa noite. Pelos nossos sonhos de ter um carrão, de ter dinheiro, de ter casa, morar num lugar melhor, quem nunca sonhou? Quem nunca pediu, Deus, eu preciso? Mas se a gente receber, será que a gente vai lembrar da graça? Porque eu quero aquilo que é bom da terra, enquanto o bom do céu está olhando lá de cima e esperando a nossa adoração. Vamos ser sinceros, naquela mesa quando você estava lá no hospital sentado, que você olhou para um lado, olhou para o outro, já não viu mais ninguém, a lágrima rolou no rosto e você falou assim: eu vou morrer. Jesus está falando comigo aqui. Jesus mandou uma palavra, e quando ele mandou a palavra, a graça te alcançou. Porque o médico olhou e disse: não tem mais jeito. A medicina já estava fazendo óbito. Jesus olhou e disse assim: a minha graça chega aí agora. Vamos ser sinceros, a gente tem que ser grato todos os dias, porque nós vencemos uma pandemia. E olha você de pé. Eu estou falando da graça, eu estou na palavra, eu estou pregando a palavra para você entender. Porque a gente não merece. O significado da palavra graça é favor imerecido. A gente não merece, mas Ele entrega. Eu poderia ficar o culto inteiro só ouvindo Jesus falar, só ouvindo Jesus tocar, mas pela graça que Ele me deu, a Bíblia vai dizer que há um fogo dentro de nós, que não se contenta em apenas receber, mas quem recebe de verdade, ele é aquele que quer entregar também. É aquele que quer fazer e falar assim: ei, Jesus te ama. Tem crente que só está de pé porque alguém foi lá e abraçou. Vamos ser sinceros, nós crescemos em alguns lugares que a humanidade olha e fala: isso aí não vai servir para nada. Mas da favela vem os maiores pregadores. Sabe por quê? Olha o pregador do seu lado, olha a pregadora do seu lado. O mundo está lá fora julgando ele, e ele está aqui adorando. Sabe por quê? Porque ele não está ligando para o que o mundo está dizendo. Porque a graça que desce é maior do que aquele mundo que fala lá fora. Vamos ser sinceros, quantas pessoas falaram que você não ia ser nada? Vamos ser sinceros, quantas pessoas pensou a porta vai fechar? Vamos ser sinceros, quantas pessoas olharam para você e falaram assim: esse vai ser alguém, porque para te apoiar. Mas eu aprendi que lá em cima tem alguém que, da mesma forma que ele ficou com o filho pródigo esperando de braços abertos, ele está aqui nesta noite de braços abertos, olhando para mim, para você, dizendo: ei, enquanto o mundo te rejeita, eu ainda te espero de braços abertos. Enquanto o mundo está falando que não tem mais solução, eu ainda estou no mesmo lugar. É Jesus olhando para alguém aqui, meu pastor, e dizendo: eu estou com saudade. Porque nós pregamos e não sabemos o que a gente prega. A gente louva e não sabe o que a gente louva. A gente quer ensinar, mas a gente não sabe aquilo que a gente está ensinando.
Jesus, ele não apenas pregava com palavras. Jesus, aonde ele passava, ele levava, porque a tua palavra era maior, a tua atitude era maior do que a sua palavra. Jesus, só de passar, ele ganhava quem estava do lado. Ele não precisava falar. Certa vez alguém vai ouvir que Jesus está passando, e ele vai clamar: Jesus, filho de Davi. Ele não precisou de ninguém, ele ouviu que Jesus estava vindo. Sabe por que muita gente vem até mim, até você? Porque tem alguém que ouve a nossa palavra e fala: aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Estamos em uma geração onde nós queremos pregar para multidões e esquecemos de pessoas que estão no anonimato. Nós pisamos em quem estava em cima e caiu, e queremos levantar aquele que já está de pé. Nós esquecemos daquele que um dia já esteve na mesa, mas nós queremos fazer o melhor para aquele que já está lá dentro. É hoje Jesus olhando para mim e para você e dizendo: a mesma graça que está aqui é a mesma graça que eu quero levar lá para fora. Porque pregar em cima de um altar é muito fácil. Hoje tem diversas pregações. Eu fiz um esboço aqui, eu nunca preguei com esboço, irmão. Tentei fazer um esboço aqui, mas Jesus manda por outro caminho. Certa vez olharam para mim e disseram assim: meu pastor, esse aí não sabe falar, é gago, não sabe ler direito, a família não tem ninguém do lado dele. A mãe vai para um lugar, o pai vai para outro, a família vai para outro. Esse aí vai ser quem? Josi, lembra, estudamos juntos. Olhavam para mim e diziam: esse aí vai morrer cedo. Mas enquanto tinha alguém falando, tinha uma mão assim, ó. E no momento certo ele pegou. É Jesus olhando para alguém dizendo assim: se não fosse a minha mão, se não fosse a minha mão. É palavra, tá? Eu estou na palavra. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de... Se eu prego, o dom não é meu, é emprestado. Se eu louvo, o dom não é meu, é emprestado. Então, se é emprestado, algo que é emprestado, eu tenho que dar valor. Porque eu era assim, eu emprestava meu carro e eu queria que a pessoa devolvesse do mesmo jeito. Porque eu suei para comprar, eu suei para ter aquilo. Ah, Jesus, eu vou dizer, imagine Jesus que pagou um preço com sangue. Você acha que ele não vai zelar pela sua vida? Você acha que ele não vai ter ciúmes de você? Jesus não quer te perder, irmão. Jesus não quer te deixar lá fora perdido. Se fosse para ficar lá fora, vamos ser sinceros, você nesse momento estaria assistindo a sua Netflix. O corpo até pediu, a alma cansada, trabalhou o dia inteiro, cuidou de filho o dia inteiro. A alma está pedindo para ir para casa, mas lá dentro, lá no finzinho da alma diz: eu preciso de mais. Certa vez, Pedro e João estavam dentro de uma casa, cercada de pessoas. Eles foram cheios lá dentro. Em Atos, no seu capítulo 2, teve o dia de Pentecostes. Mas um olha para o outro e vai dizer: a graça desceu, mas eu quero mais. Em Atos, no seu capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que eles estão subindo para ir para a oração. Por quê? Quanto mais graça, melhor. Quanto mais eu peço, melhor. Quanto mais eu busco, melhor. Quanto mais eu faço, melhor. Meu pastor, quantas pessoas você não vê mais ir para monte?
Quantas pessoas você já não vê mais orar? Quantas pessoas você já não vê buscar? Por quê? Porque acha que tem a graça e vai ser pro resto da vida. Ei, se Jesus quiser tirar hoje, Ele tira, porque não é nosso e é dele. Só que a gente acha que está lá em cima. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que porque prega, porque louva, nada vai atingir. Ei, deixa eu te contar uma história. Certa vez Jesus ele vai ser batizado. E assim que ele é batizado e é cheio com o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele foi para o deserto. E no deserto ele foi tentado. Se Jesus, que era Jesus, cheio de graça, cheio de poder, foi tentado, imagine eu e você. Só que a gente acha que porque a gente prega, nada vai acontecer. Ei, estão pregando aí um tal de evangelho light, que vem para Cristo e nada não tem prova. Mentira. Quer vir para Cristo, vem para a guerra. Cristo é assim, irmão. O cristão ele vive assim, ó. Ele acordou de manhã, já tem uma prova. Venceu a da manhã, de tarde já tem outra. Aí quando ele pensa que vai descansar à noite, veio outra. Esse é o mundo cristão. Porque eu vou ser sincero, se tiver tudo bem na sua vida, levanta a mão de novo e aceita Jesus. Com Cristo é prova, com Cristo é luta, mas a graça... Alguém entendeu? Alguém entendeu? Sabe por que você ainda não parou? Porque tem uma palavrinha em cima da sua cabeça, escrito, graça. Não era para chegar, chegou porque Ele trouxe. Já que trouxe, não fica de boca fechada, adore a Ele porque Ele está na casa. Eu achava que pregar era só pegar o microfone e Deus falava. Eu achava que pregar era só falar assim, não, Jesus é bom, e o céu descia. Por quê? Nós usamos a palavra, não, a gente é salvo pela graça, e a gente continua errando. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Então a graça, ela vai me segurando. Ei, é graça, mas não é de graça. Eu escutei essa palavra e cravou no meu coração. É a graça, mas não vem de graça. Quem não trabalha não recebe. Quem não entrega para o seu patrão aquilo que ele pede, não recebe. Com Jesus é do mesmo jeito. A gente quer, mas na hora de entregar, louco, esta noite perdirão a sua alma. O que tens preparado? Nós queremos que o céu desça, mas nós não queremos colocar o joelho no chão para a oração subir. Do céu só cai chuva, é um ditado que diz aí fora, né? Mas eu já vi cair milagres. É alguém orando embaixo, o céu se movendo em cima e a pessoa recebendo embaixo. Sabe por que a gente não vê isso? Porque uma palavrinha chamada fé sumiu da igreja. Hoje a nossa fé está no nosso poder financeiro. Se eu tenho fé. Se eu não tenho, Jesus não age. Se Jesus quiser te usar com um carrinho velho, Jesus vai te usar com um carrinho velho, e você vai abençoar muita pessoa. Se Jesus quer te abençoar com apenas aquela quantia, é porque aquela quantia que você necessita. Precisão é diferente de necessidade. A gente precisa, mas a gente necessita de Cristo. Eu preciso de dinheiro, mas eu necessito de Cristo, porque se Ele quiser tirar o meu fôlego, hoje os pregadores estão assim. Para mim, na sua igreja, irmãos, eu já fui líder de jovens, eu já dirigi vigílias. Quem me conhece sabe, eu sou louco por vigília.
Mas hoje está assim, meu pastor. Se não for 350 para pregar meia hora, eu não vou. A gente faz campanhas na igreja e a gente convida. Não estou batendo em ninguém, mas a Bíblia diz que de graça recebeu. Tem gente que estuda, tem gente que paga, e isso é normal. Tem gente que vai para longe, mas as nossas igrejas estão necessitadas. E se há necessidade, tem que ter alguém que pregue por amor. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ele ia entregar por amor. Mas a graça desceu e disse assim: Abraão, eu vi a sua fé. Porque o que você já não tinha, o filho da herança, o filho da promessa que eu te prometi, você ia me entregar. Era Abraão dando um tapa em mim e em você, dizendo assim: ei, é meu, mas primeiro é dele. Se Jesus tira o nosso fôlego, como que a gente trabalha? Já pensou se Jesus... Eu fiz isso na igreja esses dias. O povo acha lá na igreja que eu sou meio doido. O povo diz: irmão, crente não é normal não. Não tem um crente normal, irmão. Não tem. Se você achar um crente normal... Eu com 30 anos, com barba branca, cabelo branco, o presbítero Levi, que é meu barbeiro, cortar meu cabelo esses dias, eu olhando, eu falei: Jesus. Depois que a gente vira pastor, é pior ainda, né, meu pastor? Meu Deus. Eu já tô com as entradas aqui que eu falo pra mulher: não vou cortar o cabelo mais não. Mas por quê? Porque a gente vive constante com Deus. E a vida com Deus, ela não é de qualquer jeito. É renúncia atrás de renúncia. Ah, mas fulano está fazendo e está dando certo. Mas será que Jesus está? Certa vez, Jonas, Deus deu uma ordem, e ele falou assim: vai dar certo. Até um certo momento o barco estava indo de boa, mas de repente começou a pesar. Porque a mesma mão que desce com a graça é a mesma mão que aperta. A Bíblia diz que Deus está com os olhos fintados para a terra, como chama de fogo. Então a qualquer momento, o arrebatamento não pode acontecer para a igreja incompleta, mas vem individual. E se vir, nós estamos preparados? Porque a graça não é o nosso dom, é dom de... É a palavra que diz. Eu poderia muito bem vir aqui, e eu queria, irmão, eu sou pentecostal, trazer uma palavra para você pular. Mas e a graça? Vai ficar na onde? Nós estamos vendo muito pula-pula e roda-roda. A pessoa dá lugar hoje aqui e amanhã está lá fora falando mal do outro. Por quê? Eu recebi a graça, e pela graça vai errando, e pela graça vai pecando, e pela graça vai fazendo o que quer. E se Jesus puxa hoje? Isso dói, mas cura. Porque é muito bom apanhar de Jesus. E eu vim apanhando o caminho inteiro dentro do carro. Eu falei: Jesus do céu, eu preciso chegar na igreja pelo menos, Deus. A coluna já não estava aguentando. Eu falava: Jesus, e aí? E Jesus falou: é isso. E às vezes a gente quer mudar o sermão para alegrar a igreja. Isso é normal do ser humano, irmão, querer alegrar quem está do lado. Mas se a gente alegra quem está do lado e entristece Jesus, não adiantou de nada. Eu tô com a minha orelha que está queimando, irmão. Você não tem noção. Não tem noção como está minha orelha aqui. E Jesus gritando aqui na minha orelha. Porque a gente que ouve a voz de Deus, assim quando está pregando, a orelha começa a pegar fogo de uma forma, irmão. E eu falei para minha esposa:
preciso correr, tem que ir para a igreja. Eu falei, eu vou andando aqui do lado. Aí Jesus falou assim, você já está atrasado, você vai andando. Até isso Jesus aperta. Eu moro aqui na fazendinha. Era só eu descer ali e chegava aqui rapidinho. Aí Jesus falou, já está atrasado, cadê a responsabilidade com a minha obra? Vai doer, mas vai curar. Nós queremos que o pastor faça o melhor, mas chegamos na hora do amém. O pastor não me deu oportunidade. Ei, o mesmo Espírito Santo que está com o pastor, ele está na igreja. E se ele está na igreja, ele está vendo que você quis se atrasar, que eu quis me atrasar. Para quê? Deus habita no meio dos louvores. E a gente chega na hora que a gente quer. Tem gente que trabalhou, irmão, isso é normal. Tem gente que trabalhou. Não estou falando quem está trabalhando, mas hoje a gente prefere, irmão, a gente que dirige igreja é complicado. O primordial é a oração inicial. Aí o povo só chega depois do louvor. Não estou falando só aqui, não, irmão. Estou falando todas as igrejas. Na minha igreja também é assim. Meu pastor sabe que eu sou chato, irmão. Eu chego na igreja já para abrir a igreja e falo assim, Jesus, se tiver 2, 3, eu estou aqui. Porque a gente quer ver a quantidade e não a qualidade. Aqui poderia estar cheio, mas Jesus contou com você nesta noite. Porque a graça te alcançou nessa noite. Quem está do seu lado não veio porque ele quis, não. Deus revela até pensamento, irmão. Deus revela até pensamento. Não queria nem vir. Ah, não vou não. Ah, mas quem sabe Jesus falar comigo, né? Ainda fala assim. Quem sabe Deus usa o pregador. Aí Deus quer usar você. Às vezes não é o pregador que vai falar para o irmão que ela precisa. Às vezes não é o pastor que está em cima do altar, um obreiro. Deus quer usar você. Pastor, obreiro, diácono, evangelista é só um cargo. Todos nós somos obreiros porque nós fazemos a obra. Então Deus quer me usar da mesma forma que Ele quer te usar. Se amanhã Jesus me arranca, Deus levanta outro e põe para fazer. Mas o importante é que a obra dele cresça. E não é pelo homem, e sim pela... Estou na palavra, irmão. Nenhum momento eu fugi da palavra para você entender. Você só não parou porque a graça te alcançou. Não era nem para você estar de pé hoje. Até para levantar foi difícil. Uma prova que você falou assim, Jesus levanta. Eu não vou não. Eu levo a minha mulher no serviço de manhã e eu volto para casa, aí eu olho a cama me olha. Ela chama mais 10 minutos. Se eu deitar, eu perco a hora. A gente deita lá e esquece. Se não colocar para despertar. Por quê? Porque se a gente tem a responsabilidade de fazer as coisas da nossa carne, por que a gente não vai ter a responsabilidade de fazer as coisas de Deus? Qual é a diferença? Ah, mas lá eu recebo. E a graça foi o quê? Mas lá eu tenho um salário. E a graça foi o quê? Mas lá meu patrão vai me ver e vai me colocar num cargo maior. E a graça foi o quê? Ah não, pastor, é porque você não sabe. As dívidas estão batendo. E se Jesus tirar seu emprego, não vai continuar do mesmo jeito? Vai ficar pior, né? A graça ela vem, irmão, para mim e para você, de uma forma de graça. Olha que coisa da hora. A graça veio de graça. A única coisa que Ele pede é para a gente adorar Ele. Ele não cobra. Irmão, o Wi-Fi de Deus ele não falha nenhum segundo. Nenhum segundo. Por quê, pastor? Tem hora que você está ali, quietinho no seu canto. Aí de repente uma lágrima desce. Aí vai lavar a louça, aí lembra do louvor, aí coloca o louvor.
Aí o louvor vai falando e você está... Irmão, é a graça. Eu sou pregador, irmão. Tem hora que eu estou ali no banheiro, estou ali no espelho. Aí eu vou aqui, vou ali e começo a pregar. E quando eu vou ver, eu estou pregando, minha mulher... Estou pregando. Porque senão a gente fica enferrujado. E Deus não usa coisa que está parada. Deus quer um movimento da igreja. Por quê? O movimento não é pular, rodar e sapatear, irmão. Jesus quer fazer uma metanoia no meio da igreja. Eu vou dizer melhor. Metanoia significa mudança de mente. O que era já foi. O que é agora. Mas o que há de vir. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o princípio. Então, se aquilo que era, Ele jogou no mar do esquecimento, o que eu vivo hoje já foi. Quer saber uma coisa? Você trabalhou o dia inteiro e já passou seu dia. Você vai chegar e a mesma rotina. Vai deitar, vai dormir e amanhã vai trabalhar de novo. Aí Jesus fala assim: eu tenho algo muito grande preparado para você. Só que a gente fala assim: não, Senhor, minha vida está corrida, agora não dá. Jesus está apertando alguém aqui. Principalmente eu, meu Deus. Quem me conhece, irmão, eu era terrível, irmão. Do ser humano é achar que nunca vai mudar. Eu uso isso como meu testemunho e eu vou finalizar. Eu fui líder de jovens por cerca de 5 anos, mas antes de ser líder de jovens eu tive que aprender. E nisso que eu fui aprender, o presbítero Levi, na época era diácono, eu era muito brincalhão nos ensaios e a gente foi fazer uma peça, só para você entender. E nisso que a gente foi fazer uma peça, eu brincava todos os dias na igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu vou mudar. Aí todo mundo que estava ao redor deu risada. Porque às vezes a gente é de uma forma que ninguém acredita. Mas quando a gente coloca a convicção em Deus e fala: eu vou mudar, irmão, você profetizou aquilo que você ia fazer. Passou 10 anos, olha eu aqui. Sabe por que isso? Porque eu coloquei na minha cabeça: eu preciso de Deus e não Deus precisa de mim. Deus não precisa de ninguém, irmão. Mas se eu não for, não vai acontecer nada. Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Vai ser apenas mais um culto. Se eu não tiver a oportunidade para louvar, o culto não foi bom. Aí Deus fala: eu levanto outro. Porque a gente precisa da graça, não a graça precisa da gente. Ele é a graça. E se Ele é a graça, você só está de pé porque Ele te alcançou. Quantas pessoas olham para você aí fora? Vamos muito longe não. Semana passada, que olhou para você e falou: desiste, não vai acontecer não. Não, já foi, a promessa já foi. Aí no momento a gente desespera, porque a gente olha para um lado, olha para o outro. Quem era para nos ajudar fala: para. Não estou entendendo. Aí Jesus está do outro lado assim: para não. Aí você olhou e falou: ah, mas por um tempo eu vou parar. Aí Jesus falou: para não. Jovem, você só está de pé porque Jesus te trouxe aqui nesta noite. A graça de Deus é tão grande sobre a tua vida que tu nem sabe. Mas antes de você nascer, Deus já tinha derramado graça sobre a tua vida. Muitos esperam só a notícia,
Mas Jesus manda te dizer: sou eu que seguro em tuas mãos. E se não fosse a minha graça, você não estaria de pé. Fica tranquila, porque eu cuido de tudo. Se está de pé até hoje é porque eu tenho um plano na sua vida. Eu olho para você, eu vejo uma palavra em cima da sua cabeça. Isso aqui não é clichê de pregador. Eu vejo uma palavra escrito missionária. Porque o seu testemunho vai ganhar muita gente ainda nessa terra. Deus manda te dizer: faz assim com a sua mão. É você mesmo, jovem, que está com o neném no colo. Faz assim com a sua mão. Porque eu vejo uma providência chegando sobre a sua vida. Eu vejo uma porta tão grande, que nem você vai entender, mas é Deus que vai te entregar. Porque muitos estão olhando e dizendo assim: está perdida. E Deus diz: está perdida não. Está perdida não. Tem uma graça tão grande sobre a tua vida. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida. E você vai lembrar dessa carinha feia aqui. Você vai falar: é, o pregador falou. Deus vai te colocar num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que quem duvidou vai ter que olhar e aplaudir a sua vitória. Nunca, eu acho que eu já te vi alguma vez. Não lembro porque, irmão, eu não enxergo nada. Até de óculos. Eu tô aqui, às vezes fica meio que embaçado. Mas Deus manda te dizer: se prepara. Tá preparada? Tu não pediu? É madrugadas e madrugadas quando perde o sono pedindo. Deus, não deixa não. Deus, eu preciso tanto. Deus, eu não tenho ninguém. Quando parece que alguém vai segurar minha mão, vem alguém e... Mas Deus manda te dizer: o que é seu está preparado. E está bem guardado. Faz assim com a sua mão. Segura. Bem forte. Porque você vai contar o testemunho que Deus vai fazer na sua vida. Vou finalizar. Meu pastor, até que horas? Eu já acho que eu já até passei. Misericórdia. Irmão, a gente tem que ser fiel ao horário também. Tem pregador aí que vai até 20 níveis. É 20 minutinhos, quando a vez já passou 2 horas. Eu aprendi com o meu pastor que tudo tem um início, um meio. E se eu passar daqui, é de mim. Eu só vim profetizar na vida de alguém. Só vim dar um recado para alguém aqui nesta noite. Você não morreu porque a graça te alcançou. Se põe de pé. Segura na mão de quem está do seu lado aí. Lá na igreja eu estou fazendo assim agora. Eu não estou orando por mais ninguém não. Nossa, pastor, eu não estou orando por mais ninguém não. Não oro mais por ninguém. É o irmão que está do seu lado que ora por você. Porque às vezes fica esperando tanto de quem está em cima do altar, irmão. Se eu descer, eu viro a mesma coisa que você. A gente espera tanto lá de cima. E às vezes do seu lado está a sua vitória. Então eu não vou orar por você não. Eu vou orar pela igreja. E você vai orar por quem está do seu lado. A bênção do seu irmão está com você. A vitória do seu irmão está com você. A responsabilidade não é só do pregador agora não. Olha o pregador tirando dele, ó. Aí amanhã o irmão vai falar: nossa, o pregador tirou a responsabilidade. É, porque se a gente profetiza e não acontece, depois sai falando: ah, foi o pregador lá, ó. Então a responsabilidade está sobre você. E agora, profeta, a mesma graça que está aqui, está aí também. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus agora, eu oro pela igreja. E quando eu oro pela igreja, Pai querido e santo, os seus filhos oram um pelos outros. E enquanto eles estão orando um pelos outros, ó Pai, eu quero te pedir para que o Senhor visite o coração de cada um que está aqui nesta noite. Deus, de dentro para fora, tira toda a tristeza. De dentro para fora, tira toda a angústia. Deus, de dentro para fora, tira todo o desespero, ó Pai, da vida dele e da vida dela. Deus, que não venha ser o pastor Igor que está ministrando aqui nesta noite, mas que a tua graça, Pai querido e santo, que foi derramada, Pai, por mim e por eles, venha tomar a vida de cada um nesta noite. Deus, que essa noite venha ficar cravada no coração de cada um,
Que nós venhamos entender que eu não tenho nada a não ser a sua graça. Que o Senhor possa, Pai querido e santo, levantar a cada um, ó Pai. Eu profetizo pregadores, levitas, missionários, pastores. Eu profetizo, ó Pai, assim como profetizaram na minha vida há 15 anos atrás. Eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está. Aquele que pregava e parou de pregar, vai pregar mais ainda. Aquele que louvava e parou de louvar, vai louvar mais ainda. Aquele que profetizava e parou de profetizar, vai profetizar mais ainda. Em nome de Jesus, Espírito Santo, e que a tua palavra venha a ser cada vez mais pregada. Eu ainda, Pai querido e santo, creio no Evangelho que liberta, que transforma, que levanta, que traz vida, que restaura. Eu ainda creio no Evangelho que Deus fala e a terra treme. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero ser grato, ó Pai, porque a tua graça nos abraçou. Espírito Santo, eu estou sentindo a tua graça neste lugar. Oh Jesus, vai tocando em corações. Eu estou sentindo, ó Pai, eu estou sentindo a dor do teu filho e da tua filha aí, ó Pai. Então vai tocando essa lágrima que está presa, Pai, um nó na garganta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai tocando aí, ó Pai, porque parece que ninguém enxerga ela, ninguém enxerga ele, parece que tudo está dando errado. Mas vai tocando aí, ó Pai, de dentro para fora, na mente, no subconsciente. Vai repreendendo aí, ó Pai, todo o laço, toda palavra contrária, tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a vida de cada um. Eu profetizo, ó Pai, que vai ser repreendido agora. E a tua palavra diz, ó Pai, que em Cristo somos mais que vencedores. Eu quero ser grato a Ti. Eu quero ser grato a esta igreja. Eu quero ser grato aos pastores desta casa. Eu quero ser grato pelos obreiros, pelos membros, pelos visitantes, pelos congregados, pelo mais novo até o mais velho. E eu quero te pedir, ó Pai, que a Tua graça continue abraçando a cada um. Deus, a graça é algo que ela vem como um sopro. Porque o vento ele vem e bagunça, mas o sopro ele vem e acalma. Então que o seu sopro venha sobre a vida de cada um. Que o seu sopro venha sobre a alma de cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai tocando aí, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz calmaria aonde há tempestade. Traz a paz aonde tem tribulação. Traga, Pai querido e santo, resposta para quem precisa de resposta. Em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra é calma, a Tua palavra é mansa, a Tua palavra restaura, a Tua palavra levanta. E a graça que está aqui, ó Pai, não é, Pai querido e santo, algo para mover a terra, mas é algo para encher os corações chorosos, corações que pedem. Às vezes, ó Pai, dentro do casamento não quer nem falar, às vezes dentro de casa não quer nem falar, porque a calmaria, Pai querido e santo, que o Senhor traz é algo diferenciado. Eu quero terminar esta noite te pedindo, Pai, para que o Senhor não nos abandone. Pai, nós somos filhos pródigos, errantes, falhos, pecadores, mas enquanto o Senhor está de braços abertos, ainda tem aliança, ainda tem veste nova, ainda tem roupa nova, ainda tem sapatos novos. Então, em nome de Jesus, eu finalizo te agradecendo por tudo, ó Pai querido e santo, que o Senhor fez. Eu quero ser grato, porque eu creio, ó Pai querido e santo, que essa noite a Tua palavra foi ministrada em espírito e em verdade. Se você crê que Deus está entrando na tua casa, levanta suas mãos o mais alto que você pode, o mais alto. Eu aprendi que para aplaudir ao Senhor tem que ser o mais alto.
Porque quando eu tomava enquadro, quando eu era do mundo, o policial falava, coloca a mão para o alto. Eu colocava a mão aonde eu estava mostrando o sinal de rendição. Quando vai jurar a bandeira, a gente levanta a mão para o alto, em sinal de respeito. Com Jesus não é diferente. Com Jesus tem que ser mais alta ainda, porque a maior reverência da nossa vida é para Ele. Se você crê, bate palma para Jesus, porque Ele merece.